pessoal passou para mim o conteúdo que baseado na revisão para avaliação de segunda, né, da prova de matemática do professor Carlos. Aí eu peguei e dei uma olhada no material, no módulo de vocês, que vocês têm acesso, e me baseio também no que ele colocou no quadro, né? No quadro com relação ao conteúdo de revisão. Bom, eu não posso mostrar o material, o módulo na íntegra, não posso passar nenhuma parte dele, não posso passar a metodologia, né, o jeito dele, porque esse material ele está acessado, ele é produzido pelo sistema de ensino, então tem questões de direitos autorais que não podem ser, por isso que eu não posso colocar. Mas eu posso dizer o que eu entendi, né, e sobre o conteúdo que é de conhecimento público, né, o conhecimento que está sendo exercitado ali. E também baseado na prova do professor, também que ele também tem a sua construção pessoal que ele vai fazer, a maneira como ele vai fazer a prova, né. Bom, o primeiro ponto, ele fundamentalmente, como as aulas vão seguir, né, segue a metodologia que a gente provavelmente vai seguir durante os 3 anos, a questão primordial, né, a gente vai ter fundamentalmente variante algumas, mas fundamentalmente um primeiro assunto que ele varia. Atualmente ele está sendo descrito como aqui, né? Você vai entrar com funções, e a gente é como se a gente nessa metodologia, eu acho que é uma tendência também do curso de matemática, a gente vai estudar, na verdade é como se dentro da matemática, não é assim, mas é como se fosse, como se dentro da matemática tivesse dois assuntos, como se fossem 2 submatérias, né? Você tem funções, aí vai mudar funções, álgebra, e a outra geometria. Então essas duas áreas elas vão inicialmente coexistirem, mas são assuntos quase que independentes, entendeu? Então a gente pode estar dando aula de funções e em seguida de geometria, né? Ou sair de geometria e depois passar para funções. Então e ela vai mudando. Por exemplo, isso aqui, por exemplo, pode não ser geometria. Essa parte aqui não pode não ser funções, por exemplo. Mas aí ela vai ser, por exemplo, pode ser combinatória aqui, ó, combinatória. Então a gente pode estudar num assunto, num determinado período, combinatória e geometria, por exemplo, né? Ou a gente pode, por exemplo, estar estudando, por exemplo, estatística, acento, né? Estatística e geometria. Então, assim, fundamentalmente o ensino da matemática nesse período, né? Nesse momento da vida estudantil de vocês, né? Que é o princípio da vida acadêmica, né, de vocês vão estar estudando o conteúdo de matemática nesse formato. Então, eu estou falando isso para explicar mais ou menos como é que vai estar distribuído o conteúdo da avaliação
de vocês de segunda. Então, olha só, então a gente tem, o professor escreveu no quadro, né? Aqui, o professor escreveu no quadro. Eita, escreveu no quadro. Escreveu no quadro funções. Funções. Aí ele escreveu assim, ó, cálculo de valores de x. Olha, não sou Nostradamus, não sei adivinhar o futuro, mas se eu encontrasse essa frase aqui, ó, cálculo de valores de funções, o que eu imaginaria, o que eu imagino, é que ele possa estar pedindo para você encontrar o valor de x, por exemplo, dessa expressão. Por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho x mais 1 mais 4, quanto é x, né? Qual o valor de x? Qual é o valor de x? Então, x é igual a... Eu uso relações algébricas, né? Manipulações algébricas, para passar esse 1 para o outro lado, isolar o x numa variável, em algum dos lados, e no resultado da expressão eu encontrar o valor de x. Então, por exemplo, poderia ser isso. Não estou dizendo que seja, mas se eu desse um palpite, fosse dar um palpite, eu daria. Eu diria que a questão poderia ser feita assim, né? A outra questão, dentro do contexto de funções, pode ser, por exemplo, dentro do assunto funções, né? Que ele coloca, questão número 2, né? Questão número 1 foi aquela. Questão número 2 foi resolução de problemas com funções. Aí vai exigir o conceito que vocês tenham entendido, aquele conceito do que é uma função, né? Uma função, fundamentalmente, eu posso representar ele, a visão gráfica dele é essa, né? Ele tem um f, né? Uma letra, ele diz que é igual a uma função, f, e ele tem aqui um argumento, tá vendo? Esse argumento aqui é a entrada dele. Aí eu chamo ele de x. É como se eu tivesse aqui uma máquina, né? Eu posso representar ele como se fosse uma máquina aqui, uma caixinha, vamos dizer assim, em que se eu coloco alguma coisa nessa máquina, numa entrada, ele me produz uma saída. O que entra, que a matéria-prima é o x, e o produto seria o y, né? Então eu coloco alguma coisa em x, eu digo que x, que é uma letra, se torna um valor que eu quero atribuído, um valor que eu chuto, que eu considero que seja relevante naquele problema, e o resultado dessa expressão matemática, do valor dela, vai me dar o y. Por exemplo, se eu disser que essa função, por exemplo, é x mais 1, ela vai me dar um resultado, esse resultado é o y. Então, se eu disser, disser que x é igual a 1, o y vai ter que ser quanto? Eu substituo o x pelo número que eu quero, executo a operação, as operações da expressão, e vou encontrar o número 2. Então, meu y aqui é igual a 2. Então, ele pode usar isso para qualquer outra coisa. Pode dizer que, por exemplo, a função de, vamos supor, sei lá, vamos botar assim, que o custo de um produto, tem a questão matemática financeira, às vezes eles usam muito, o custo de um produto, sei lá, ele pode estar usando, estou chutando aqui, né? Por exemplo, um lote tem 4 caixas, quatro caixinhas de sorvete dentro de um lote, uma caixinha, tem quatro embalagens de sorvete, por exemplo.
qual seria a função que representaria o custo dessa caixa, né? O preço dessa caixa. Então, o preço, a função P, é função do número de recipientes, né? de recipientes que eu tenho. Se eu multiplicar o valor do recipiente por 4, eu tenho o valor das quatro, sei lá, potes de sorvete lá. Esqueci até o que eu falei. Se eu somar mais o custo fixo da caixa, por exemplo, seja 3, isso pode me dar o valor do preço total da embalagem, do engradado, sei lá, de sorvete, né? Então, esse é um exemplo de funções. Então, pode estar num probleminha desse aí, né? Então, pronto, aí que acontece, a gente já, só situar vocês, a gente já falou do assunto funções. Então, vai morrer aqui funções acaba, e agora o outro assunto, de geometria, que entra circunferências. Eita, circunferências. Aí entra circunferências. Bom, aí já é geometria, já é aquele assunto paralelo que eu falei. Outra submatéria. Na circunferência, o professor Carlos tem trabalhado o quê? Olha lá, circunferência, não vai ficar bonito, vai ficar essa coisa horrível, mas é uma circunferência, entende como se fosse uma circunferência. O elemento principal é o raio. O raio é a medida de um segmento de reta que liga o centro dessa circunferência à sua extremidade. Tá vendo aqui? Esse é o raio. Como é que eu encontro o comprimento de uma circunferência? Gente, comprimento de uma circunferência. Vocês têm que se lembrar o seguinte, que a relação, aquele número que está na minha camisa, lembra do professor, é o número π. Esse π, eita, falei π. Esse π é um número mágico. Eu consigo ele quando eu corto isso aqui, corto essa circunferência, pego essa medida aqui. Tá vendo? Quando eu corto ela e eu divido por essa medida aqui. Aqui eu consegui daqui, tá bom? Tá vendo? Pera aí, deixa eu dar uma. Eu consegui daqui, tá vendo? Eu passei aqui, tá vendo? Aqui vem pra cá, tá vendo? E eu cortei essa linha aqui e abri ela. Se eu dividir essa medida aqui, que é o comprimento da circunferência, por essa medida aqui, que é 2 vezes a medida do raio, se eu dividir esse número, se eu colocar C sobre essas duas medidas aqui, a gente chama de diâmetro. Diâmetro é igual à medida de uma ponta a outra, de uma extremidade a outra, passando pelo centro de uma circunferência. Se eu medir esses dois e dividir esse valor vai ser π, gente. Π é o resultado da divisão dessas duas medidas aqui, ó. O comprimento de uma circunferência e o diâmetro, que é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, o diâmetro é isso aqui, ó. Diâmetro, tá vendo? Diâmetro D. Se eu dividir esses dois, eu vou ter um número π. Gente, se eu estou dividindo o número C, ou seja, o comprimento da circunferência pelo diâmetro D, e ele dá esse número, olha só. O que acontece se eu disser para você que diâmetro é igual a 2 vezes o raio? O dobro do raio, né? Aquela medida, né? Vai ser igual a π. O que eu faço? Aqui está dividindo, eu quero isolar esse Czinho aqui. O que eu faço? Eu passo 2R para cá. O que vai acontecer? C é igual a 2 vezes R vezes π. Não está com a cara da função, mas se eu mudar a posição aqui, eu consigo, né? C é 2 π R.
2πr. Portanto, o comprimento de uma função é igual a 2 vezes o π, número mágico, que a gente pode chamar, depende do problema, tem que perguntar ao professor, pode ser 3,14, pode ser, não, o professor tem que especificar. Normalmente, a gente considera o π 3,14, e aí você tem o comprimento de uma circunferência. Um outro exemplo é o seguinte: o comprimento de uma circunferência é a medida dessa linha aqui, que está percorrendo toda a circunferência, certo? Bom, se eu não meço toda a medida da circunferência, eu só meço a quantidade, essa linha aqui, a medida dessa linha aqui, ó, compreendida entre esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de um azinho engraçado, é um alfa, tá vendo? Tem um rabicho em cima e um rabicho embaixo, um alfa. Alfa. Tá? Se eu fizer só essa medida, eu vou ter o comprimento de um arco. Essa medida aqui, chama-se arco da circunferência. Eita. Me deu preguiça de escrever agora, peraí. Chama-se arco da circunferência. Arco da é tão difícil escrever bonito aqui. Arco da circunferência. Ou seja, esse arco da circunferência é a medida dessa linha aqui, que compreende as duas pontas do ângulo, tá vendo? Olha só, se eu fizer todo o percurso, se eu aumentar esse ângulo aqui até ele dar uma volta completa, eu tenho o arco de uma volta. O arco de uma volta, se eu pegar toda a medida do ângulo aqui abrindo até de alfa, dando a volta, ele vai ter percorrido 360 graus. Ou seja, ele deu uma volta completa, ele veio daqui para cá. E a medida de um ângulo que dá uma volta completa, ele vai medir 360 graus. Certo? Bom, se ele mediu 360 graus, e se ele esse ângulo deu 360 graus, e o ângulo 360 graus é a medida toda do comprimento total da circunferência, e se eu só caminhar metade? Se eu andar 360 graus, eu vou estar correndo atrás de toda a medida da circunferência. Mas se eu andar só metade, ou seja, qual é a metade de 360? 180. Se eu andar só metade, eu vou ter metade da medida do arco de 360. Né? Ou seja, o que eu posso dizer com isso? Eu posso dizer o seguinte, que se eu pegar, por exemplo, o ângulo dessa figura, dividir por 360, o que eu vou ter? Eu vou ter a medida, se ele tivesse 360, ele teria... Eita, não travado. Voltei. Se ele tivesse 360, ele teria o valor total. Se isso aqui fosse 360, ele é igual, o número de cima é igual ao de baixo. Dois números iguais, se eu dividir dois números iguais, vai dar 1. Ou seja, qual é a medida? 360. Se for só metade, ou seja, metade de 360 é 180. Se você dividir por 2. Se você fizer 180 dividido por 360, faça a conta, vai dar 1/2. Ou seja, se eu multiplicar qualquer número aqui, inclusive esse, por 1/2, ele vai me dar metade dessa medida.
ou seja, vai ser a metade desse comprimento. Então, em problemas que envolvam comprimento do arco, essa propriedade é muito importante. E eu acredito que o professor explore essa propriedade, né? Essa característica em alguns problemas. Entendeu? E o outro caso é só joguinho de fórmula. Se você tem um comprimento, eu falei que é igual, comprimento de circunferência é igual a 2π vezes o r. Ué, gente, se eu der um raio de uma circunferência, você bota na conta e calcula aqui o comprimento. Mas se eu, por exemplo, no problema eu der a medida da circunferência, eu vou dizer assim, a circunferência mede x. Qual é o valor do raio dessa circunferência? Você consegue descobrir, gente. É só pegar esse 2π aqui, passar para o outro lado dividindo, e aí você consegue, o resultado vai ser o comprimento dividido por 2π. Ou seja, o R, o raio que ele pede, vai ser igual a 2π. Então fica aí brincando nessa condição aí. Bom, então na parte de geometria ele vai dar ele escreveu na revisão circunferências, cálculo de arco e cálculo de raio. Ele não falou nada com relação à área, mas eu não vou me arriscar dizendo que ele não vai dar a área, entendeu? Mas o que eu vi aqui, que me mostraram, no panorama que mostraram, ele não me mostrou, eu não estou vendo aqui nada que me diga que vai ter cálculo com área de círculo, né? Que quando você considerar a interna, ele vira círculo, não vira circunferência. Mas não tem nada indicando isso. Mas não vou arriscar dizer que ele não vai colocar, ok?